Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana nervosa, com eventos como o Fed, dados económicos como o PIB nos Estados Unidos e na Europa e a inflação na Europa, e ainda com a apresentação de resultados de grandes empresas como uma Amazon ou uma Apple, que continuam a surpreender positivamente os mercados, apresentando resultados acima do esperado. Aliás, as empresas no geral esta semana apresentaram todas de uma forma média resultados acima do esperado, não tão acima quanto aconteceu com as surpresas em trimestres anteriores, mas ainda assim acima daquilo que o mercado estava à espera, tendo em consideração inclusive as contrariedades todas que nós temos tido, desde a guerra, as Covids e tudo mais. A semana até começava relativamente calma, mas assim não foi, porque a Gazprom não deixou, digamos assim, reduzindo o fluxo de gás natural a distribuir na Europa, a fornecer à Europa, para metade. Ora, o Nord Stream 1, que já estava com 40% da capacidade máxima, passou para 20% da capacidade máxima. Isso de imediato colocou alguma pressão nos preços da energia, tanto do petróleo como do gás natural. Obviamente o gás natural foi o que disparou, principalmente a referência na Europa, já que no que toca ao gás natural as coisas são muito mais por região, e nesse caso aqui foi o TTF, os futuros do gás natural, holandês, que dispararam para novos máximos acima daqueles que já tínhamos visto em março, quando da invasão russa à Ucrânia. O Fed acabou por distribuir ou por dar aquilo que era esperado, ou seja, uma subida de 75 pontos base, levando a sua taxa de juros para o intervalo 2,25 a 2,5. Teve aqui algumas nuances. Obviamente estes 75 pontos eram amplamente esperados e tinham sido bastante anunciados já há algum tempo. No entanto, ainda houve aqui algumas hipóteses, digamos, houve aqui algumas especulações de que seria possível haver uma subida de taxa de juros mesmo de 1%, a par daquilo que aconteceu, por exemplo, no Canadá. Mas os últimos dados económicos que começaram a mostrar algum abrandamento económico e inclusive da inflação nos Estados Unidos, acabaram por dar a hipótese de o Sr. Jerome Powell baixar, ou seja, manter os tais 75 pontos base de subida de taxa de juros. Por outro lado, ele abandonou um pouco a sua orientação futura, ou seja, absteve-se de dar, tal como tinha feito para esta reunião, absteve-se de dar uma linha diretriz para a próxima reunião ou para as próximas reuniões, remetendo um pouco para o que foram os dot plot há um mês atrás, por um lado, e por outro lado fez aquilo que já a senhora Christine Lagarde tinha feito há uma semana, ou seja, colocar a decisão mais numa reunião a reunião, ou seja, quando chegarmos à reunião logo vamos ver o que é que vamos fazer e dependendo dos dados que forem sendo divulgados entre as reuniões, entre esta reunião e a próxima reunião. Já agora a próxima reunião é praticamente daqui a 2 meses, já que entramos num período de verão em que cai a próxima reunião, que seria daqui a 6 semanas. Isso colocou de imediato mais peso nos dados a serem divulgados, que foi o que aconteceu durante esta semana. Aliás, no dia imediatamente a seguir, o PIB norte-americano surpreendeu tudo e todos ao mostrar uma contração económica no segundo trimestre deste ano de 0,9%. Para já bastante abaixo daquilo que era esperado, que seria um crescimento de 0,5%. Depois foi a segunda contração económica consecutiva em termos de trimestrais, o que coloca de imediato, digamos, os Estados Unidos naquilo que nós chamamos uma recessão técnica, ou seja, que é definida exatamente por aí, por 2 trimestres seguidos de contração económica. Obviamente que isto acaba por dar bastante mais, o mercado reage muito mais aqui com estes números, na medida em que estes números indicam, por outro lado, que o abrandamento
das taxas, do ritmo de subida de taxas de juros do Fed, deverá, se fizéssemos só este número, era este número que baixava, digamos, essa expectativa, ou aliás, baixou mesmo essa expectativa de subida da taxa de juros no Fed. Na Europa foi o contrário, o PIB no segundo trimestre mantém o crescimento, cresceu 0,7%, acima daquilo que era esperado e também surpreendeu o mercado, mas aí pela positiva. O índice de preços no consumidor, ou seja, a inflação, subiu para um novo máximo de 8,9%, o que ambas as coisas acabam por colocar mais pressão sobre o Banco Central Europeu para subidas de taxa de juros. Este baixar das expectativas de subidas de taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, onde os mercados estavam bastante agressivos, acabou por dar mais um abrandamento no dólar. O dólar manteve-se praticamente no mesmo sítio e isso acabou por ter dois efeitos. Estas duas situações, estas duas características, taxas de juro que acabaram por cair um pouco, nomeadamente das yields obrigacionistas, em que o mercado obrigacionista reagiu por aí, ou seja, fazendo baixar as taxas, as yields, com os preços das obrigações a subirem, e por outro lado, um dólar a não avançar acabou por ser bom de alguma forma para as commodities, ou seja, o preço das commodities em geral subiu, principalmente o preço do petróleo, e eu aqui vou mencionar o preço do petróleo, em que durante a semana o Brent acabou por subir 5%, no mês o mês de julho acabou por terminar com o preço do Brent a cair à volta dos 7%. Temos em consideração ainda que durante este ano todo os preços do petróleo, de uma forma geral, subiram 30%. Os mercados acionistas continuam a reagiram, aliás, em alta esta semana, aos dados de um PIB mau e uma subida da taxa de juros no Fed. Isto por uma razão muito simples. Esta subida de taxa de juros, ainda assim, sendo ao nível que se estava à espera, foi abaixo daquilo que era receado, ou seja, os tais 1% que eu tinha falado anteriormente. As expectativas de subida da taxa de juros caíram, portanto, o que faz também aqui assim um suporte ao mercado acionista. Por outro lado, na Europa, exatamente a mesma situação, ou seja, apesar das contrariedades todas do mercado, aqui o crescimento económico ainda se manteve. Eu sei que é ligeiro, eu sei que é um pouco fictício, passo a expressão, até porque os números que já se conhecem do mês de julho, que se foram conhecendo no mês de julho, começam a dar, de atividades económicas, começam a dar começam a suportar mais a ideia de uma recessão do que propriamente um crescimento económico, mas esse ainda acontece e só o índice de preços no consumidor, só a inflação acima é que coloca, digamos, alguma pressão sobre o Banco Central Europeu para a subida de taxa de juros. No final, para todos os efeitos, o que acontece foi que neste mês de julho as ações na Europa, nomeadamente o Eurostoxx 50, subiu cerca de 7%. Nos Estados Unidos o S&P 500 subiu 9%, com o Nasdaq chegar mesmo acima dos 12%, e a exceção foi mesmo para a Ásia, com a China, por exemplo, a cair bastante, isto muito devido uma vez mais, à Covid, ou seja, restrições nas deslocações, confinamentos, tudo isto está a colocar, digamos, um peso em cima da economia chinesa e, obviamente, também em cima dos mercados acionistas chineses. No mercado cambial, como eu tinha já referido anteriormente, o dólar abrandou um pouco, ou seja, ele não está a perder nem pouco mais ou menos, continua a ganhar. Aliás, com os Estados Unidos a entrar em recessão técnica, com as expectativas e os receios de que uma recessão na Europa também esteja bastante a caminho, o dólar continua a ser preferido a muitas outras divisas, ou seja, continua a ser a moeda escolhida como uma moeda de refúgio e, portanto, apesar de uma falta de apoio em taxa de juros, dada pelas expectativas de uma queda na taxa de juros, e apesar de um PIB também
em contração, ainda assim o dólar continua aos níveis que estavam, mas não está a aumentar de valor, ou seja, não está a valorizar. O euro, por outro lado, obviamente que, apesar das expectativas de subida da taxa de juros do Banco Central Europeu se manterem, também se mantêm os receios elevados de uma recessão. Por outro lado, a energia, a crise energética continua bem presente e a guerra continua às portas da Europa, o que faz com que o euro também continue bastante pressionado e, apesar de tudo isto, não ganha mais do que manter aqui assim o 1,02 em que ganhou há cerca de uma semana atrás. Divisas ganhadoras foram definitivamente divisas muito ligadas às commodities, como é o caso do dólar canadiano ou do dólar australiano, ou ainda a coroa norueguesa, muito ligada à energia, e com os mercados acionistas bastante suportados, e esse é o grande calcanhar daqueles da coroa norueguesa. Portanto, tendo estes dois elementos, petróleo mais alto, mercados acionistas mais altos e uma boa taxa de juros, porque o Norges Bank foi dos primeiros bancos também a começar a subir taxas de juros, a coroa norueguesa acabou por, esta semana, ter um novo ímpeto, alguma valorização. Também em valorizações exatamente por moedas de refúgio que continua o franco suíço, nomeadamente contra o euro, está em máximos de sempre, e o iene, que as quedas, digamos, das yields, das treasuries, do dólar, acabaram por dar algum suporte ao iene em que o dólar iene e o euro iene caíram dos recentes máximos para novos patamares e que e tudo indica que poderão continuar a partir do momento em que as yields americanas continuem a cair. Tudo indica que o spread entre as yields norte-americanas e as japonesas vão uma vez mais diminuir, colocando aqui assim, digamos, alguma recuperação do iene. A semana que vai começar vai ser uma semana relativamente calma por algum lado, em que estamos a começar no mês de férias por excelência, o mês de agosto. Temos bancos centrais, temos OPEP e mais uma vez o mercado vai andar muito preocupado com a energia, e temos essencialmente, em termos de dados económicos, os non-farm payrolls nos Estados Unidos. Vamos ter uma reunião da OPEC esta semana, da OPEP+. Os rumores que circulam, nomeadamente a Reuters, indicava que a reunião deveria dar como resultado um resultado nulo, ou seja, não haver sequer qualquer aumento na produção e manter a produção. Eles da última vez aumentaram bastante a produção para que passasse o verão, digamos, a produzir bem mais relativamente ao ritmo que estavam a produzir anteriormente, e o que dá a situação aqui assim prende-se exatamente com isso, ou seja, que vão continuar aos atuais níveis de produção. Isto tem aqui um catch interessante, que é, pela primeira vez a OPEP não vai aumentar ligeiramente, como tem feito sempre, pelo menos, a sua produção, logo na primeira reunião a seguir ao presidente norte-americano Joe Biden ter visitado a Arábia Saudita e pedido aos países para aumentarem a sua produção. Vamos ver, de qualquer das formas, o que é que vai sair desta reunião. Não se afigura que seja muito, e os preços do petróleo poderão e deverão certamente continuar em alta. Nos dados macroeconómicos, o de referência principal para esta semana são os non-farm payrolls. O mês passado tivemos 375 mil, foi um número canhão completamente. Vamos ver o que é que vai acontecer este mês. Uma vez mais, depois do que aconteceu no PIB na semana passada, de menos 0,9%. Se agora se juntar mais um mau número, e um mau número há de ser abaixo dos 200 mil ou qualquer coisa assim, o mercado está à espera de cerca de 220 mil novos postos de trabalho. Isto poderá indicar
poderá indicar uma vez mais que, se eles estiverem abaixo desse tal patamar, que o Fed poderá abrandar a subida de taxa de juros. Mas temos de terem atenção porque ainda falta muito tempo para a próxima reunião em que ainda vai ter outro non-farm payrolls, onde vamos ter mais números de inflação, ou seja, há muita água a correr ainda debaixo desta ponte até que chegue à próxima reunião do Banco Central norte-americano em setembro. Continua a haver resultados empresariais, vão abrandando, ainda assim continuamos com fortes empresas a apresentar resultados empresariais. Esta semana vamos ter uma BP, vamos ter a Uber, a Caterpillar, a Moderna das vacinas e, portanto, isso uma vez mais os mercados vão estar bastante ao sabor do que vai acontecendo em termos dos resultados. E, obviamente, aquilo que já dissemos antes da energia. Para já é tudo. Espero que tenham uma boa semana. Para quem vai de férias, umas boas férias. E para a semana nos encontraremos aqui uma vez mais. Até lá.